Viva São João! Estamos de longe, mais perto do coração. Vamos! E bora começar com a nossa aula. Bora começar com a nossa querida Pandora. Bom, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar de Pandora, né? E antes de eu começar, eu queria lembrar vocês de uma aula que a gente teve falando sobre a Barca Bela, um poema de Almeida Garrett, e que eu narrei para vocês e que eu falei para vocês sobre o mito da queda, que era representado pela mulher, e a mulher nesse poema era representada pela sereia. Vocês lembram? Então aqui vai acontecer exatamente a mesma coisa. A Laila participa das aulas, viu, gente? Ela é bem ativa. Ela tá tentando falar para vocês que tá muito feliz por participar de mais uma aula, mais uma história da mitologia grega. Bom, vamos lá. Gente, nós vamos começar uma história em que a primeira mulher, assim como Eva, assim como tantas outras, elas são responsáveis pela desordem do lugar. Bom, para a gente começar essa história, nós temos que retroceder no mundo da mitologia grega. Bom, no tempo de Cronos, que era pai de Zeus, havia um titã chamado Iápeto. Iápeto era pai de Prometeu e Epimeteu, que são imprescindíveis para a gente deslanchar na narrativa, tá? Prometeu e Epimeteu foram responsáveis pela povoação do mundo. Prometeu foi responsável pela criação dos homens, e quando eu falo homens, eu digo homens mesmo, só havia homens do sexo masculino. Não havia nenhuma mulher, tá? Aí vocês vão me fazer aquela perguntinha. E a procriação? Daqui um pouco eu falo. Bom, Prometeu criou os homens e Epimeteu criou os animais, tá? E assim a terra foi povoada. Prometeu amava sua criação e eles viviam em paz, sem guerra. Mais uma vez vale lembrar que os homens, só existiam homens, mas aí vocês vão fazer aquela grande pergunta, e a procriação? Bom, eles não morriam de nenhum tipo de doença e não morriam de velhice, então a procriação era desnecessária, uma vez que todos iam viver ali para sempre, né? Mas como na mitologia nada segue em paz, os homens não podiam ficar quietinhos lá na sua história, Prometeu se sentia muito incomodado, muito perturbado, porque apesar dos homens viverem numa grande paz, viverem muito bem, ele percebia que os homens não deslanchavam. Porque pensa aqui, ó, os animais possuíam velocidade, força, possuíam garras, né? Eles podiam voar, e o homem não tinha nada disso, né? E aí o que Prometeu pensou, né? Ele pensou o seguinte: eu preciso ajudar os homens a deslancharem. E ele sabia que Zeus não queria muito que isso acontecesse. Ele não queria muito, não, ele não queria de jeito nenhum. Então, Prometeu fez o seguinte: ele entrou na forja, no Monte Olimpo, ele entrou na forja de Hefesto, roubou o fogo e entregou para os homens, tá? Ele entregou para os homens e aí a vida dos homens começou a deslanchar. A gente pode interpretar essa metáfora que eu acabei de falar para vocês como o seguinte: os homens não possuíam a força nem a destreza dos animais, mas eles iriam possuir o que é mais importante, que seria a inteligência. E a inteligência é simbolizada pelo fogo, tá? Bom, aí, meu irmão, o trem começa a ficar azedo pra caramba, porque Zeus descobre a atitude de Prometeu, e aí a gente sabe que no quesito vingança Zeus era imbatível. E ele fica ali pensando o que ele vai fazer para castigar Prometeu e os homens, tá? Lembrando, gente, que Zeus nunca deu um ponto sem nó. No fim, eu vou explicar para vocês, no final da história, nós vamos amarrar essas pontas entre Prometeu ter roubado fogo e o castigo dado aos homens, tá? Bom, Zeus primeiramente vai a Hefesto, que era seu filho também, que é o deus do fogo. Hefesto já apareceu em outros episódios que eu narrei para vocês.
Vale lembrar que, além de ser o deus do fogo, ele foi jogado pela sua mãe num penhasco de tão feio que ele era, sabe? A mitologia grega tem, além de tudo, tem dessas crueldades. Bom, ele pede a Hefesto que fabrique uma mulher. Hefesto não sabia o que era isso, né? Zeus explica para ele que é um ser muito mais belo e mais delicado que o homem. Porque Zeus queria presentear, entre aspas, um presente de grego, os homens com uma primeira mulher, tá? Bom, feito isso, Zeus parte em busca da sua vingança a Prometeu, tá? Prometeu, desconfiado de que Zeus estava planejando, se aproxima da sua amada, do seu filho recém-nascido, e ao ver o seu filho recém-nascido pela primeira vez, ele percebe que todos os seus medos tinham se concretizado. Por quê? Porque na Guerra dos Titãs, Prometeu, ao invés de ficar do lado do seu pai, e Ápeto lutar do lado do seu pai, ele preferiu ficar do lado de Zeus. E aí, Ápeto lança uma maldição a Prometeu. Ele diz que todos os seus filhos nasceriam mortais. Mesmo sendo ele um deus, os filhos de Prometeu nasceriam mortais. Quando ele vê seu filho, que se chama Deucalion, pela primeira vez, ele sabe que seu filho é mortal e que a profecia de seu pai se concretizou, tá? Bom, Prometeu se despede da sua mulher, se despede do seu filho e sai de casa para esperar Zeus. Aí vamos lá para o castigo de Prometeu, e também tem um castigo de outro personagem da mitologia grega que depois eu vou falar para vocês. O castigo de Prometeu foi o seguinte: ele se despediu da sua família e encontrou Zeus. Zeus fez o seguinte: ele acorrentou Prometeu numa rocha no alto de um penhasco. E ao comando de Zeus apareceu uma águia. E essa águia começou a devorar suas carnes, causando uma dor incomparável a Prometeu. E essa águia só parava de comer as suas carnes quando ele devorava todo o fígado de Prometeu. Como Prometeu era um deus, o seu corpo se regenerava. E assim a maldição foi lançada, porque ele estava fadado, ele estava destinado a passar o resto da vida assim. A águia comeria seu fígado durante o dia, seu fígado ele iria se regenerar durante a noite. E a águia retornaria no dia seguinte para fazer tudo de novo por todos os dias, por toda a eternidade. Então esse é o castigo de Prometeu, por ter dado o fogo aos homens. Bom, depois de executar o castigo de Prometeu, Zeus retornou ao Olimpo em busca de sua encomenda, foi atrás de Hefesto. Hefesto, que era a personificação da eficiência, entregou a mulher a Zeus. Lembrando que Zeus queria enviar Pandora, sua criação, para castigar os homens, né? Vocês estão lembrados disso? Bom, mas os deuses do Olimpo não podiam saber dos planos de Zeus, porque eles nutriam uma simpatia muito grande pelos homens e eles não iriam concordar. Lembrando também a vocês que os deuses não tinham uma unidade, eles brigavam muito entre si. A briga mais famosa foi a narrada semana passada entre Atena e Poseidon, vocês lembram? Bom, Zeus, como era muito esperto, apresentou Pandora para os deuses, fez a reunião de todos os deuses do Olimpo, apresentou Pandora como sendo um presente que ele gostaria de dar aos homens, a primeira mulher. Bom, Zeus entrega uma caixa para Pandora, que na verdade não era uma caixa, gente, era um grande vaso, tá? Mas como isso foi traduzido de uma forma errada e ninguém mudou, mas na verdade era um vaso, tá? Zeus deu essa caixa para Pandora. Afrodite deu a beleza, Atena a destreza manual, Apolo o dom do canto, Poseidon ensinou a cantar e por último Hera, que era parceira, esposa de Zeus e que sabia do plano que o seu marido queria executar,
deu a curiosidade para Pandora. Bom, entregue esses presentes, Zeus falou, olha, você está ganhando tudo isso, você será presenteada ao mundo dos homens, não existe nenhuma mulher, você será a primeira, mas tem uma condição, você jamais, em tempo algum, poderá abrir essa caixa. E nós vamos entender isso como a sua devoção a nós, os deuses. Os outros deuses concordaram, acharam que era uma proposta bem razoável e Pandora seguiu. E a vida seguiu. Bom, Zeus, sabendo que Epimeteu não aceitaria nenhum presente vindo dele, já que Prometeu havia sido castigado, pediu a Hermes que fosse ao encontro de Epimeteu para poder entregar Pandora, dizendo que ela era um presente que os deuses queriam entregar para a terra e que Epimeteu tinha sido escolhido o homem para receber esse presente, né? Bom, quando os dois se veem pela primeira vez, Epimeteu e Pandora se apaixonam, se casam, começam a viver juntos. Até aí tudo bem, Pandora consegue conter, segura a onda, belezinha, sem problema nenhum e não abre a caixa. A caixa estava sempre ali, mas Pandora seguia firme, não abria a caixa. Só que um dia, gente, ela foi sucumbida pela curiosidade, como sempre acontece, né? E ela pensou, eu vou abrir só um pouquinho, né? Mas existia essa história de pouquinho. Ela não podia ter aberto, né? Mas ela abre. Ela abre a caixa e quando ela abre, todos os males, o que ela não sabia era que Zeus tinha colocado dentro da caixa todos os males do mundo. A dor, a fome, o egoísmo, as guerras, as pestes, todas as doenças. E quando ela abriu essa caixa, todos os males foram para o mundo. Ela tenta fechar a caixa, mas já era tarde. Os males já estavam prontos para entrar em ação. Só que quando Pandora fecha a caixa, a única coisa que permanece lá dentro é a esperança. Bom, o que a gente pode interpretar dessa metáfora? É que a esperança foi a única coisa, algumas interpretações dizem isso, gente, que a esperança foi a única coisa que não foi dada aos homens, né? E, portanto, ela ficou lá. Mas também tem uma outra interpretação, que dentro da caixa não haviam os males do mundo, haviam sim as virtudes. E quando Pandora abre a caixa, todas as virtudes escapam, ficando somente a esperança. Bom, os deuses do Olimpo ficaram muito tristes com a devastação e a dor no mundo, porque eles gostavam muito dos homens, mas como Pandora havia aberto a caixa por livre e espontânea vontade, eles não podiam interferir no destino dos homens, né? Existia também ali o livre-arbítrio. Os homens é que fizeram isso, né? Mesmo o mundo se tornando um vale de lágrimas, Epimeteu e Pandora seguiram a vida e tiveram uma filha chamada Pirra. Pirra era filha de um deus. Epimeteu era um deus. Então ela era uma menina muito esperta, aprendia muita coisa e tinha infinitas habilidades. Só que a Pirra cresceu uma menina, ia crescendo muito arredia, muito tímida. Ela não se relacionava com ninguém. Ela não se relacionava com as pessoas e aí ela não tinha também nenhuma vontade de namorar com ninguém, né? Bom, mas eis que um belo dia Pirra ouve falar de um rapaz muito interessante, muito valente, com senso de justiça e sabedoria muito aguçados, e esse rapaz vivia em Tessália. Lembra Tessália, que foi o lugar onde o nosso herói Teseu foi competir? Pois é, lá mesmo. Que na Tessália vivia esse rapaz, e como ela era filha de Pandora e que também herdou a curiosidade, Pirra resolve partir para Tessália em busca para conhecer esse rapaz. Bom, chegando na Tessália, sendo uma semideusa, Pirra não tem muita dificuldade para encontrar o rapaz. E ela se encanta com o senso de justiça e de sabedoria que esse rapaz tem. Eles se apaixonam e resolvem ficar juntos. Vocês devem estar me perguntando por que eu não falei o nome do rapaz até agora? Surpresa, porque o rapaz se chamava como? Eu
Deucalion. Exatamente, gente. O filho de Prometeu. Na verdade, primo primeiro de Pirra, tá? Bom, vamos voltar para o Olimpo. Voltando para o Olimpo, Zeus declarou que os homens estavam cada dia pior e que isso tinha que ter um fim. E que ele propunha acabar, exterminar com a raça humana e criar uma nova raça. Os deuses do Olimpo, eles se relutaram um pouco porque eles sabiam que existiam pessoas boas no mundo ainda. Mas como esse número era ínfimo, muito pequeno, eles resolveram concordar com Zeus. Zeus propôs que o mundo seria exterminado por meio de um dilúvio e que ele iria supervisionar a criação de uma nova raça humana. Bom, como a perversidade, a maldade de Zeus era uma coisa infinita, Zeus não se deu por feliz e foi ao encontro de Prometeu. Chegando lá, ele conta a Prometeu que a terra, que os homens seriam exterminados. Prometeu fica arrasado. Assim, para maltratar ainda mais Prometeu, ele revela todo o plano dele. Vocês lembram que eu falei isso lá no começo? Que a gente ia amarrar o roubo do fogo de Prometeu e entregue aos homens ao plano de Zeus? Pois é. Zeus planejou tudo, ele sabia que o Prometeu amava os homens de todo o seu coração e que ele roubaria o fogo. Ele roubaria o fogo, os homens, Prometeu seria castigado, ele enviaria Pandora, Pandora seria responsável por todas as desgraças do mundo e Zeus sairia ileso, sem nenhuma responsabilidade. Mas, na verdade, o que Zeus queria mesmo era exterminar os homens, sempre foi. Ele queria criar uma raça muito mais servil e muito mais obediente aos deuses, tendo certeza da sua completa e total inferioridade diante dos deuses. Bom, mas o que Zeus não sabia é que Prometeu havia herdado o dom das profecias e que ele poderia se comunicar com seus familiares, revelando-os as coisas ruins que estavam para acontecer. O que Prometeu fez? Mandou uma mensagem profética para o seu filho, Deucalion, falando o que ia acontecer. E pediu para ele que construísse uma arca, para ele poder sobreviver. Beleza, Deucalion ficou sabendo disso, e como ele era um homem muito justo, ele tentou convencer os outros homens a entrar na arca para poder sobreviver. Só que, mesmo sendo um mortal, mas era filho de Zeus, e sendo muito benquisto, e tendo uma liderança muito forte entre os homens, ele foi rejeitado, os homens não acreditaram nele e seguiram a vida. Bom, dilúvio, a profecia dada, a profecia cumprida, né? Deucalion e Pirra subiram na arca, o mundo foi devastado pelo dilúvio, todos morreram, menos Deucalion e Pirra. A gente já sabe que eles dois vão ser responsáveis pela povoação do mundo novamente, né? Então eles passaram muitos dias à deriva, até que eles viram que a água começou a baixar. Eles avistaram o Monte Etna e ali eles eles desceram da arca e começaram uma nova vida. Bom, aqui a gente encerra a história da Caixa de Pandora, né? Mas a gente não pode deixar de traçar um paralelo entre o que foi narrado aqui e alguns acontecimentos das religiões cristãs, de acontecimentos que estão presentes na Bíblia, e que eu tenho certeza que vocês já fizeram a associação. Primeira associação, Pandora e Eva, as primeiras mulheres e as responsáveis pela queda dos homens, pelas desgraças acontecidas, né? Segunda, a destruição do mundo por meio de um dilúvio e a povoação do mundo novamente por meio de Noé, né? Então é isso, gente. Mais uma vez, fiquem com Deus e já já eu mando o questionário para vocês, tá? Beijo!